Muito boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. A todos, boa noite, pessoal. Isso, por favor, muito obrigado. Pessoal, a data de hoje contempla o nosso segundo evento presencial aqui dentro do TC. Nós vamos dividir o conteúdo em 3 painéis, em ordens diferentes. A gente vai iniciar primeiro comentando os resultados do primeiro trimestre de 2022 e, por fim, quais são as nossas expectativas para a Bolsa Brasileira para o trimestre e o dólar câmbio, para onde que vai o dólar frente ao real. Depois, o Max, junto com o Lucas, começa a falar das oportunidades que nós temos das small caps, as pequenas empresas listadas na Bolsa de Valores, juntamente com uma curva de juros que tende a reduzir. E, no final, a gente tem um último painel para falar um pouco, não tem como mais a gente isentar, o movimento de renda fixa, onde a taxa de juros brasileira é destaque global, é um destaque mundial, e vocês conseguem também ter oportunidades, mas é tão difícil quanto uma análise de uma companhia a partir do momento que também nós temos uma inflação nos patamares altíssimos. Então, pois bem, esse primeiro painel a gente vai fazer uma apresentação, está sendo teletransmitido dentro do app do TC, então é Guilherme Cunha e Bruno Mazzoni. Eu vou sentar aqui, viu, pessoal? Já tomei 1/3 de gin, então eu vou dar uma sentadinha aqui para não correr nenhum risco, né? Fica num patamar bom. E, pois bem, vamos lá. Guilherme Cunha, quem sou eu? Um jogo rápido aí para os novos pessoas do aplicativo. O Guilherme Cunha trabalhou em bancos. Eu tive essa vontade gigantesca de trabalhar dentro de instituições financeiras e eu encerrei essa minha carreira dentro do Itaú Personalité, buscando as melhores alternativas de investimentos para as pessoas que ali investiam dentro do banco. Depois, num belo dia, eu decidi fazer isso de um formato independente, né? Então, eu percebi que tinha muita gente querendo investir além dos produtos de prateleira, que a gente chama. Então, apesar de a gente ter chego dentro de uma gestão de patrimônio, onde podia-se, inclusive, criar produtos para os clientes, era o conservador, né? Então, o banco normalmente traz produtos e assessorias de um formato mais conservador. Criamos a Conecta para poder fazer isso de um formato independente, então a gente nunca, até o momento, trouxe realmente chancelado uma corretora, um banco, para que a gente pudesse fazer a transmissão dessa informação. A gente sempre prezou, até então, por essa independência. Em um determinado momento, em 2017, eu decidi ensinar as pessoas através de uma companhia e agora a gente está aqui dentro do TC para formar exatamente isso que vocês estão vendo, uma comunidade de pessoas que têm uma vontade em comum, que é ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, que a gente sabe que torna-se um grande desafio. Antes de tudo isso começar, eu joguei basquete com esse cara. Puta, Gui, faz tempo, hein? Joguei basquete. 2000 e... Sei lá, eu tinha 2001, 2002. 13 anos de idade. Podia colocar uma foto aqui, não deu tempo. Não deu tempo. Na próxima já fica uma promessa. E eu já compartilhei foto nossa do basquete, hein, cara? É isso, você deu a deixa. E aí, no final das contas, a gente se encontrou, eu e o Bruno se encontrou, acho que a gente forma tão bom quanto nós éramos no basquete. O Bruno era ali, ó, na meinha, eu ficava do ladinho, papum, e formava ali um casamento bom dentro do basquete. Hoje em dia, pelo Morning Call, a gente proporciona uma informação muito importante todos os dias para vocês. E você, Bruno, o que você aprontou no mercado financeiro? Gui, pô, muitas coisas já, hein, Gui? Só não com tanto tempo como você, mas antes de falar de mim, primeiro, boa noite, pessoal. Boa noite para todos vocês que estão acompanhando aqui nessa semana que está aquecendo, né? O mercado financeiro está bem quente, mas pelo menos a nossa temperatura aqui em São Paulo já não está tão gelada assim. Uma pergunta para você, Gui, antes de eu começar a falar um pouquinho de mim. Você trabalhou no banco em que época? Nossa. 2014? Não. 12 eu entrei no Sicredi, gente que coopera cresce. E logo em seguida eu já estava no Itaú, isso foi para o Itaú logo em seguida. E produto que você recomendava no Itaú naquela época, provavelmente? Um CDBzão da massa, aquele CDB que todo mundo sempre gosta e sempre teve. Uma prévia para nunca faltar ali, né, no complemento de uma grade, chama Agir, né? Agir bem é o cronograma de metas, então saiu uma previdência e, salvo as exceções, aquele cara que, nossa, era muito arrojado, ele chegava gritando na agência, eu quero comprar uma ação! Aí saía. Não. E normalmente era ação do Itaú também que saía nesse projeto.
Hoje você vê mais ou menos parecido o cenário ou não? Se você estivesse trabalhando no banco hoje, você seria o mesmo Gui de anos atrás, ou você ainda falaria assim, não, vamos escutar o Max daqui a pouco, porque acho que vale mais a pena? Eu respeitava o Itaú Unibanco S.A., naturalmente, eu era um colaborador da companhia, mas eu sempre prezei para que o máximo da assertividade para o cliente fosse ali constituída, porque senão seria mais do mesmo, né? Então, acho que sempre o destaque profissional faz com que você seja pessoa diferente dos demais. Então, eu tinha que entregar um CDB? Beleza, vamos lá. Mas a prévia eu não empurrava. Porque a prévia já tinha uma situação tributária, então tinha algumas coisas que podia machucar o cliente final. Hoje eu vejo que corretora no Brasil ficou muito grande, né? Na minha época bancária, as corretoras nem sequer existiam nessa magnitude, né? A movimentação era bancões, as pessoas entravam dentro do banco para investir, e agora a gente vê, inclusive dentro de um Itaú Personalité da vida, você adquire produtos de outras casas, né? Então, coisa que era totalmente inimaginável em 2013, 2014, que eu estava no auge dessa parte de captação de recursos. Então, acho que, sinceramente, eu não tenho mais nada de dinheiro em banco, mas eu acredito que até mesmo o ato de atender uma pessoa hoje no mundo dos investimentos no banco é diferente, mas pela concorrência. Se não tivesse a concorrência, seria natural que permanecesse esse mesmo fluxo. Legal, legal. Perguntei para ti, porque, pessoal, diferentemente do Gui, eu sou muito mais Nutella do que ele. Eu, apesar de investir, começar os meus investimentos em 2010, ter pego ali topo de bolsa, pós-marolinha do Lula. Tá? Eu, quando fui me profissionalizar no mercado financeiro, vim do mercado de seguros, e aí depois que eu fui me comunicar via canais no YouTube, via também a parte de corretoras aqui da Faria Lima, isso já era 2018, isso já era um mercado em alta, diferentemente do que o Gui pegou. Então, o Gui começou numa política monetária e num cenário macro que a gente tinha numa época, que era muito ruim para a Bolsa de Valores, CDI alto, incerteza, algo parecido com o que a gente está vivendo hoje. E eu peguei o mercado financeiro e fui me profissionalizar no mercado financeiro em 2017, 2018. Tá? Então, legal ouvir isso de você, porque a gente está fazendo esse evento aqui, pessoal, simplesmente para dizer que o mercado financeiro não é linear, nem para baixo, nem para cima, e que o importante, principalmente o trabalho ativo nosso aqui da Conecta, é tentar identificar para vocês o mais cedo possível como que está o ciclo, para vocês serem táticos ali. Uma hora é importante ser holder, outra hora é importante ser trader, outra hora é importante entrar no leilão com o Fabrício, outra hora é operar dólar contigo, e outra hora vem para os dividendos aqui, porque o cenário está todo favorável para vocês. Então, eu, falando um pouquinho de mim, fui atleta, basqueteiro até um pouquinho mais tarde que o Gui, parei de jogar em 2015, em Caxias do Sul, passando um frio danado. Sei que tem gente do Sul aqui, tem gaúcho aqui na plateia. Alguém aqui é do Rio Grande do Sul? Boa. Eita. 2 pessoas passando frio. Que nem agora, nem tanto, né? Não? Acontece. Mas, enfim, pós-basquete, pessoal, entro para o mercado financeiro em seguros e aí me profissionalizo um pouquinho depois, por gostar muito de investimentos. Tive que chegar até a Faria Lima para me certificar, aí veio a parceria com a Necton, e agora também tenho lá o Clube dos Dividendos, que é uma diversão minha no YouTube. Mas, como analista CNPI, quero reiterar, a experiência que o Gui tem é muito rica, e eu sempre aprendo com ele, porque ele pegou um ciclo diferente do meu. Quando eu comecei, tudo que se comprava subia. A gente tinha corte, taxa de juros, reforma da Previdência, reforma administrativa. O Temer, por incrível que pareça, para o mercado foi uma bênção. Então, eu vim de um momento bem interessante. Só que eu comecei a investir em 2011. Eu comprei Petrobras a 30 e vi ela ir a 4, a 24 e a 4. Eu comprei Vale a 33, 35 e vi ela a 11, 14. Então, assim, eu respeito bastante o mercado financeiro, adoro quem fala que assim, vamos ser holder, comprar e esquecer. Mas, confesso, o Brasil tem um contexto muito cíclico, e a Bolsa hoje, 2022, se eu estiver me alongando, você me corta. Fique à vontade. Porque, olha, se você olhar na cara das pessoas, muita gente identificou quando você falou, comprei a 30 e vi que é a 4. Não é a Magalu, não é a Magalu. Eu estou comprado em call da Magalu, a gente pode falar isso em algum momento. A sua apresentação está muito mais próxima das pessoas. Triste, né, pessoal? Tem um happy hour depois para a gente afogar as mágoas, de repente. Mas essa foi a minha história. Achava que o Brasil, com as Olimpíadas, com a Copa do Mundo, ia ser
sucesso, Marolinha. Marolinha, pessoal, não deu certo. Passou 6 anos ali e afundei. Aí vocês podem falar assim, poxa, mas agora você teve uma carteira que está rentabilizando. Só que qual brasileiro, e quem de vocês aqui, passam 6 anos, vendo a sua carteira indo para o buraco e todas as notícias influenciando a sua decisão. Então, Gui, para fechar, analista CNPI, futurologista aqui de gráfico de fundamento, mas o mais importante, muita humildade para tentar identificar esses ciclos de mercado, pessoal, e eu, honestamente, acho que gera um baita de um valor, tanto nós aqui tagarelando sobre o mercado, fazendo os morning calls todos os dias, falando para vocês quais são os setores interessantes para o primeiro trimestre, foi falado no segundo evento, e hoje a gente vai tentar chutar com gourmetização o segundo tri. A gente acertou o primeiro, chute ou não, acertamos. Agora a gente vai falar também do segundo, né, Gui? Sensacional. E uma salva de palmas, porque ele acabou de atingir 140 mil inscritos, é isso? Ah, é? Pô. YouTuber. Depois dos 30, voando. Meninão. Sensacional. E, pessoal, dando complemento, então, a toda essa apresentação do Bruno, nós tivemos aqui no comecinho do ano, né? Gui, você vai me perdoar, mas eu não sei se foi janeiro ou fevereiro, mas sim, comecinho. Comecinho do ano e a gente você vai começar a entender, pessoal, principalmente quem é novo aqui, parece que a gente é louco. E mas assim, né, usa uma roupinha mais, fica mais sossegado, mas muitas das vezes a gente vai totalmente contra o óbvio do mercado. E eu acho que é por isso que às vezes dá certo. Porque todo mundo começa o ano como, né? Você senta numa carteira de escola lá, lembra disso? Puta, primeiro dia de aula, vou sentar lá na frente e vou ser um bom aluno. Depois de um mês, você se corrompe. Você toma a sua primeira advertência. É a mesma coisa. Quando você nunca vai virar o ano falando assim, o Brasil vai para trás. Vai ter momento de falar da história da escola ou não? É melhor não. Mas a gente tem sempre esse sentimento, né? Pô, ano novo, vida nova, bolsa em alta e vamos embora. E aí, no primeiro 10% para trás, você começa a apelar para gráfico, apelar para trade da fé e por aí vai. E aí a gente chegou numa oratória que ninguém gosta de ouvir, é que, cara, a bolsa vai andar de lado. Se você não acordar de manhã e ouvir um pouquinho do que a gente está falando e comprar no suporte e vender na resistência, muito provavelmente você vai comprar e vai se encerrar o ano num cenário mais negativo do que você começou. E essa oratória incomoda, porque todo mundo tende a ser mais otimista do que pessimista, apesar do noticiário também não ajudar, mas a Bolsa de Valores esse ano, pelo menos nesse primeiro tri, correspondeu exatamente como a gente falou. Eu vou começar... A grande ideia realmente é falar dos resultados trimestrais a qual nós tivemos, e aí a gente puxou algumas manchetes só para que a gente possa fazer uma reflexão, porque já tem a galera do pessimismo falando em 93 mil pontos e já tem a galera do otimismo falando no retorno dos 120. Então, pois bem, a gente vai ter um bate-papo aqui para a gente entender qual é o cenário mais racional para os próximos meses. Então, vamos lá. Banco do Brasil, BBAS3, tem lucro ajustado recente de 6,6 bi, acima do esperado e anuncia proventos, e, no final das contas, foi o maior resultado do banco na sua história. Em outubro do ano passado, nós chegamos aqui dentro do TC, fazendo um morning call amadorzaço, lembra? Que ridículo, a gente não sabia o que estava fazendo, mas a gente estava falando algumas coisas lá, e a gente falou assim, a gente vai comprar banco e elétrica. Banco, ninguém gosta de comprar banco, porque quando você vai para a Bolsa de Valores, de duas uma, ou você está lá para pegar uma volatilidade alta e ganhar muito dinheiro, né, ou seguir o que algum coleguinha está falando para você se movimentar. E aí a gente falou de banco, né? Porque, tradicionalmente, obviamente, eu trabalhei dentro de então fica mais fácil de a gente entender o quanto a política monetária, um aumento ou não de uma taxa de juros, vem a impactar. Então, esse tipo de notícia não era para ser surpresa. Foi uma surpresa o Banco do Brasil, porque eu errei, eu fui para o Bradesco e comprei um Bradescão da massa, anda um pouquinho mais lento, mas devagar e sempre. E Banco do Brasil trouxe um resultado aí estratosférico e puxa todo o setor. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de falar é, quando você liga a televisão, você está vendo caos. Quando cai 1% a Bolsa de Valores, as pessoas ali aparecem, sei lá, qualquer noticiário, grande mídia, como se tivesse acabado o planeta Terra. Só que existe um negócio, além do gráfico, que o Bruno é especialista, é o fundamento. Se você vê que as empresas estão tendo uma elevação de faturamento, receita e lucro, é natural
que essas companhias começam a ter um movimento de alta. Então, essa primeira reportagem a gente trouxe no modelo provocativo, porque bancos foi uma das situações a qual a gente se posicionou. Estamos positivos, nunca tivemos um drawdown superior a 9 PURs dentro desse movimento, e só não atingiu os nossos alvos logo no primeiro trimestre, exatamente pela apresentação do resultado do trimestre anterior. Pela comunicação, principalmente. Bradescão oficial. Isso, porque o Bradesco falou assim, acho que as pessoas não vão me pagar. E aí ficou esquisito. Ninguém quer ser acionista do banco naquele momento. Gui, dentro desse cenário, pessoal, o mercado financeiro tende a ser sempre simples, mas nunca fácil, né? Quando a gente olhava para março, principalmente, que o Roberto Campos, março de 2021, Roberto Campos começou a subir juros de uma maneira bem independente, bem apolítica, pela primeira vez nos últimos, pelo menos que eu, década de 90, fiquei sabendo o Banco Central tão independente assim em termos de política monetária, era batata que, se a Magalu ou se a Via ali subisse, ia ser pepino, porque a gente tinha uma condição de CDI, coisa que os Estados Unidos hoje está vivendo. O nosso março, abril a julho é o S&P de hoje, pessoal. É o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, é o derretimento das bolsas, das techs e também da bolsa americana, que é muito concentrada em tecnologia hoje. Tá? Então, naquele momento, a gente fala assim, vamos começar a realizar em small caps, na RAI, todo mundo falando que Via vai bem, Cogna vai muito bem, sei lá, Magalu também vai continuar voando. Não era legal, mas era simples de ver, porque condição macroeconômica acaba fazendo fluxo financeiro. Isso eu trago para vocês, pessoal, a gente traz aqui, porque bancos, lá em outubro, novembro, a qualquer preço que eles ficassem abaixo ali de um PL clássico da Faria Lima de 10 vezes lucro, por exemplo, era oportunidade, porque a gente via que o lucro iria ou continuar a crescer, tá? Ou continuar ou crescer, e os preços estavam amassados. Só que você esperar e saber que é simples, mas aplicar ali e não comprar uma Magalu a R$ 3, a R$ 4, a R$ 5, depois de ter caído 80%, pois bem, um bancão, uma commodity com problema de oferta, como o petróleo, por exemplo, te rendeu já um ganho de capital e dividendos. Bradescão, falando do Bradescão especificamente, tá? É um dos bancos que a gente mais gosta, por um modelo ali técnico também, de cotação, mas por fundamento vai muito bem. Quando a gente olha uma perspectiva acima de 5 anos, Bradesco e Itaú são destaques de rentabilidade. Mas lá em outubro e novembro não se falava que bancão, porque o ano inteiro foram prejudicadas por uma CSL que voltou esse ano a ser aumentada pelo governo, que deu uma certa azia. Mas, pessoal, cenário macro faz fluxo financeiro, aí a gente brinca aqui na Conecta de fundamento e análise técnica. Então, a gente reportar isso para vocês no Morning Call, eu sei que é palestrinha para caramba, assim como eu e o Gui estamos falando aqui hoje, mas é o que faz o seu bolso sair um pouquinho da mediocridade, que essa é a nossa grande inspiração aqui na Conecta, é tentar fazer o seu dinheiro render um pouquinho mais do que aquilo que o consenso vai, tá? Muitas vezes é simples, mas nunca é fácil saber dessas condições macroeconômicas. É um dos grandes objetivos, né, Gui, nosso, que a gente tem de passar lá no Morning Call. Exatamente. E aí, voltando para exatamente resultados trimestrais, a gente agora consolida em questão de números, Brunão. Petrobras, né, é evidente, ela tinha apresentado um resultado de 24 bilhões e tinha sido a maior performance dentro de uma SA no Brasil, e agora coloca 44,5 bi na cara da sociedade, gigantesco, e é o problema que aconteceu, inclusive, na data de hoje. O petróleo explodiu devido à guerra, conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia, fez com que também aumentasse algumas regiões a R$ 8,00 a gasolina, e é natural que esse lucro venha aqui para a companhia. Hoje, né, na verdade, ontem à noite, mudou o presidente mais uma vez da Petrobras para que o Bolsonaro consiga controlar essa movimentação de preço, mas isso significa movimentos surreais. A gente viu o Banco do Brasil bater lucro recorde, Petrobras bater lucro recorde, Vale não fica para trás. E o que mais me chamou a atenção, que é, acho que agora a cereja do bolo dessa primeira etapa da palestra, é: trimestre passado, quando a gente conheceu os resultados do quarto TRI de 2021, nós tínhamos 6 empresas aprovadas. Então, das 90 e tantas empresas listadas no Ibovespa, mais uma meia dúzia de small caps que toda vez vocês pedem para a gente analisa, foram 6. Porque as empresas tinham um preço justo alto, um preço de cotação menor, mas o balanço não mostrava que o trimestre que vem poderia vir melhor.
Muito pelo contrário, por um balanço esquisito, uma qualidade de resultado muito ruim. E agora, quando a gente olha o primeiro TRI de 2022, 70% daquelas empresas que não tinham sido aprovadas subiram do ranking. Então, agora, na real, se a gente for bem sincero com vocês compram o banco que vocês quiserem, vai subir. Porque todos eles têm uma defasagem superior a 20%. Então, se você entra numa operação para ganhar 4%, 5%, é natural que o fundamento puxe essas companhias para cima. Petróleo, apesar de todo o fluxo que teve de alta, não dá para você falar que uma Petrobras não vai subir, apesar de a gente entrar vendido na grande maioria das vezes. Mas a tendência torna-se natural esse movimento de alta. Então, ali, para não esquecer nada, realmente, no Brasil, 70% das companhias agora entraram num consenso de mercado muito abaixo, então as pessoas estão compradas a um preço ridículo de alta, a cotação está extremamente abaixo e o preço justo está para cima. Então, as pessoas não vão se livrar dessas ações. O gringo não veio, a B3 mentiu para todo mundo, inclusive. O resultado de 70 bilhões de reais era inexistente, é um resultado negativo. Então, o gringo nem sequer deu uma passada legal, e quando ele vier, é natural que, pelo menos, atinja uma proximidade desse seu preço justo. As companhias atreladas a commodities foram ajustadas devido ao conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia, então eu acho que é muito difícil você prosperar comprando uma Petrobras agora, principalmente num ano eleitoral. Então, apesar de ela ter uma baita possibilidade de obter fortes altas, eu acho que o risco político agora começa a pegar mais forte. A gente assistiu isso na data de hoje. Bancos surfam com a leve atraso à alta de juros. A Conecta Investimento classifica como promissor o valuation. Então, a gente viu aí, né, eu classifiquei como chocante, o diretor de RI do Santander deixou público na sua teleconferência de resultado que o banco não conseguiu entregar um resultado satisfatório como os demais, porque ele não conseguiu acompanhar a velocidade da alta de juros. Então, foi tão rápido, a gente estava a 2%. A taxa de juros estava a 2%, agora está a 12%. E foi numa movimentação praticamente linear. A gente vai ver isso no último painel. E o banco não conseguiu cobrar do seu bolso na mesma proporção e na mesma velocidade. Então, Santander foi o único banco que deixou isso público e não prosperou. Agora, os demais conseguiram e tende a subir muito forte, principalmente agora em junho, julho e agosto. Então, Bradescão, que é público, né? Hoje é a minha maior posição aí pública. Naturalmente, a gente vê pelo menos os R$22, que já é um processo conservador atingir nos próximos 2 a 3 meses, e as grandes corretoras colocam esse patamar de R$24 a R$25. Gui, o que você está querendo dizer? Hoje o papel fechou a 20, você tem pelo menos 10% de expectativa para ganhar num trimestre com os resultados trimestrais e o cenário macro de hoje. É até interessante, Gui. Eu acho que existe um único cenário que bancão não consegue ser eficiente, não consegue ter um lucro ali, uma expectativa que anime o mercado, que é o cenário de quando a política monetária, que é coisa nova, inclusive, é muito ágil. Talvez a gente viva isso nos Estados Unidos nesse segundo semestre, mas a gente viveu isso no Brasil. Então, a partir do momento que a gente tem uma comunicação dessa do RI do Santander, dizendo, olha, a gente não conseguiu emprestar dinheiro à taxa correta. Tá? Para a economia real, maravilha, né? Quem conseguiu emprestar a grana lá, para nós, show de bola. Agora, para o acionista, ele conseguiu perceber que o banco não foi eficiente. Se nós temos um cenário que a curva de juros é de 0,50 para cima e talvez pare ali, o mercado hoje precifica por volta de 13,75. Tá? Vai ser um certo estresse se a gente vier para 14 ou mais, tá? Mas eu acredito que 13,75, vamos colocar assim, duas altas aí, dentre 0,50 seria o máximo. Poxa, para o banco já não vai ser uma aceleração muito grande. Então, a gente tende a esperar, e eu venho falando para vocês na Conecta, no Morning Call, também no meu canal, que o segundo trimestre dos bancos serão cristalinos, qualquer banco. Tá? Se o Banco do Brasil, de fato, ganhou protagonismo, por exemplo, porque a carteira agro veio tão forte, pela primeira vez na história a gente tem dólar forte e commodities forte, Putin, acionista do Banco do Brasil e de qualquer agro aqui brasileira, poxa, é uma coisa que talvez não repita. Agora, a Bradescão e Itaú também são duas grandes máquinas. E, de novo, pessoal, todo mundo aqui acompanha o Morning Call? Quem não acompanha o Morning Call? Tá bom. Baixe o app então, do TC. Sou primeira vez da palestrinha. Chato. Pô, que vida boa, então. Vida boa. Vida boa. Ela está tradando Você Luna. falou mercado? É Forex?
Treinou Luna esses dias. 7.000%. Tentou quem? Luna. Luna? Tô brincando. Não sei. Nem me credibiliza. Nem te credibiliza. Bom, mas se você tá aqui sorridente é porque você tá mandando bem. Não tá long only, então. Então você vai ser aquela que a gente vai chegar do lado depois daqui da palestra e falar, então, o que você está fazendo? Não? Já tem um pai ali, já. Bom, eu tô posicionado em Qualicorp, então você tá bem, eu acho. Entre eu e você, eu acho que você tá melhor. Eu até perdi o fio da meada. Falei de Qualicorp e me destabiliza Do Morning Call. totalmente. Todo mundo assistiu o Morning Call. Pô, que eu não vou lembrar agora. Bom, mas o fato é, eu não quero ser... Pulando de cripto, pessoal. É incrível como... Vou tentar aqui emendar em um outro assunto. Esse ano aqui é todo quebrado. E a gente vai tentar falar para vocês que a quebra... Aqui o Conecta sempre tenta pegar, como a Faria Lima gosta, é top-down. Sempre de cima para baixo, sempre vai olhar o macro, como está o movimento. Lembrei, você falou do petróleo, né? Petróleo e minério de ferro, bolsa não é PIB. É isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Hoje, a dinâmica de fluxo financeiro para o Brasil, o que é certeza que vai ser a próxima palestra aqui? CDI. É a grande certeza. É nortista alto para caramba e é o maior daqui 12 meses. Então, não adianta, nem se o Fed der um cavalo de pau aqui no segundo semestre, vai ter uma renda fixa melhor do que a nossa. Então, o dólar tende a ficar calmo de 5 para baixo. Dificilmente ele vai ter força por fluxo financeiro, tá, para subir dos 5, simplesmente porque a gente tem a melhor taxa de juros deste ano aqui. Agora, quando a gente fala em commodities, só para finalizar, prometo, Gui, a bolsa não é PIB, vale bancão está forte para esse segundo semestre, a tese nossa renovada para o segundo semestre. Agora, commodities, petróleo, problema de oferta. Tiraram o Putin da jogada, tem menos petróleo no radar. Se não aparecer Maduro e nem Irã, a gente vai ter que falar que a Petrobras muito provavelmente vai continuar com força de compra até que essa crise acabe. Agora, o problema, vocês que estão na Vale, a Vale acaba sendo um call de dividendos pura e simplesmente, porque o minério de ferro tem problema de demanda e não de oferta. Então, para a gente tentar estabilizar a nossa bolsa, a gente tem bancos levemente para cima, CSL deu uma causada ali, mas eles têm, no meu viés e do Gui também, a parte mais positiva, lucro subindo, e agora uma política monetária que não vai ter desculpa para o disclaimer lá do release do segundo trimestre, falar, pô, eu não fui eficiente para emprestar dinheiro. Não, emprestei caro para caramba e para todo mundo. Então, tende a ter um resultado cristalino. O cuidado é que Petrobras ainda é forte, só que Vale, que é um outro grande peso e um setor que tem muito peso na bolsa, do minério de ferro, pessoal, esse vai depender muito de China. E eu vim para o Morning Call, vim aqui para o evento de vocês hoje com o JP Morgan, por exemplo, fazendo uma renovação de estimativa de crescimento de China de 4 para 3 ponto alguma coisinha. Então, se China não cresce, Vale não sobe, minério de ferro não se inflaciona. Não tem problema nenhum em oferta de minério de ferro. A gente tem que tomar esse cuidado. E Gui, para por aqui, porque depois eu pego um próximo gancho. Bora, que a gente vai falar bastante de dólar ainda. Então, para finalizar a etapa do bem, né, a etapa que veio positiva, então a gente classifica ali, ó, Itaúsa trazendo mais uma vez histórico, Camil lucrando 68% a mais, também, obviamente, um pouco de conflito geopolítico, e aí a gente encerra lá do positivo. Ali a gente destaca mais uma vez para vocês, e acredito que quem está no Station agora vai obter uma experiência maior com a tela deslumbrando aí no computador, no celular de vocês, a defasagem das empresas do setor de alimento, consumo ali, etc., juntamente com os bancos, todas elas, 100% delas, estão de 15% a 20% com defasagem do seu atual preço, o preço justo. Então, é natural que o trimestre, esses setores tenham uma alta. Não vejo como é um desastre, a gente vai ter algum desastre se essas empresas não subirem de 15% a 20% nesse trimestre, tá? Em questão de valuation, em questão de fundamento. E ao retorno, mais uma vez, daqueles 120 a 122 mil pontos no Indifut. O que a gente gostaria de ensinar vocês aqui realmente é o que aconteceu aqui na tela, que eu acho que algumas pessoas, infelizmente, vão se identificar, é o macro. Então, quando a gente saiu de 2 para 4, 4 para 6, 6 para 8, o que a gente falou aqui no evento? Estopa. O Hamilton estava ali, naquele cantinho ali, ó. Nossa, o Hamilton, faltou ele hoje. O que eu faço com a minha, sei lá, com a minha Via, com a minha Magalu? E estava, sei lá, ainda 6 e pouco Via Varejo. Cara, estopa, sei lá.
porque é natural que a gente sabia que não ia parar em 6. Juros ia continuar subindo para 8, para 10, para 11, para 12, está indo para 13. Tem nego louco falando em 14, vai que não dá para saber. E aí a gente tem um cenário macro destruindo. Então, o Magalu aí a gente tem um acumulado no ano de menos 45%, e eu não vou enxergar ali 81% dentro de exatamente um ano. E se você pegar a correlação, que daí, de novo, uma palestra vai emendar na outra, não num formato talvez muito lógico, mas vocês vão entender exatamente qual que é o destino desse nosso evento hoje, começou a embicar a taxa de juros, sai fora. Sai fora, vocês me desculpem, pessoal, sai fora. Subiu taxa de juros, o que todo mundo tem que entender é que varejo não tem espaço, é natural que o juro suba para controlar a inflação, então é para reter consumo. Você não pode ter uma empresa que vai ter necessidade de consumo. E, por sua vez, construção civil, idem. A maceta acaba com o papel. Então, você tem lá uma Gafisa que reduziu o lucro ainda, foi gentil, a gente foi sangue bom, não pegou quem estava amassado, mas aí você pega um ano, uma Gafisa da vida está valendo hoje R$1,47, caindo 65%. Então, o que a gente gostaria de trazer na data de hoje saia, agora não faz sentido, porque a curva de juros vai começar a embicar para baixo, então você começa a recuperar um pouco dessa naba que você está tomando em construção civil e varejo. Só que, Brasil é isso, o Brasil é juros altos. O Brasil foi feito para ser juros altos. 2% estava errado. Por isso que tinha muita gente ganhando dinheiro num formato totalmente irracional. Eu falava isso no educacional. Você está ganhando dinheiro, mas você está errado. Você está errado. Quando o mercado ficar racional de novo, você vai perder dinheiro. Eu prefiro perder dinheiro fazendo racional inteligente do que ganhar num dia e perder o dobro no outro, que é o que vinha acontecendo muito. Gui, você consegue ter uma taxa de juros justa para você que trabalhou em banco já? Você chutaria uma neutra? Uma taxa de juros, fala assim, Selic a 8,25 é bom para o exportador, para o importador, para nós aqui, sardinhas da Bolsa, e para todo mundo vai ficar feliz. 6,5, lembra quando estava 6,5? Manteve. 6,5 ninguém reclamava. Não tinha ninguém enchendo o saco de ninguém a 6,5. Magalu estava subindo ainda? Isso, Magalu subia, banco estava numa nice, todo mundo comprava alguma coisa ali, se endividava. Dá para ganhar dinheiro depois... vendendo crédito a 6%, dá para ganhar dinheiro. Dá, porque sim. Você vai botar 2% ao mês ali, o cara dá um jeito de pagar, 6,5%. O Robertinho tem que chegar nessa meta para ele me agradar. Seria lindo. Ano que vem, pós-eleições. Pessoal, não é sempre que o mercado financeiro, de maneira geral, pelo menos a parte que a gente mais comenta, que é contratos futuros, ações, tá? Não é sempre que é um saco do jeito que está hoje. Você não precisa saber sempre que curva de juros, que nem analista, é sempre muito mais fácil que ser trader. Ser Bruno é muito mais fácil ser Guilherme. É muito, cara. Eu só falo lá, rabisco no gráfico, ou vejo no valuation lá e falo para ele o que fazer. Ele ganha dinheiro. Ele dorme, pessoal. Ele faz o morning call e dorme. Que absurdo. Ela dorme. Ela tá lá. Viu, eu tô brincando com você, viu? Depois eu quero conversar com você. Mas o que eu queria comentar é que, por exemplo, analista, eu no chutômetro Bruno, eu acredito que curva de juros. Quem aqui tem um pouco da noção do que é um juros DI? Levanta a mão. 2 pessoas? Juros DI? Juros futuro? Putz, como que eu vou explicar? Pessoal, juros DI, a grosso modo, uma explicação minha aqui, é o quanto que a Faria Lima está achando que o Banco Central tem que pôr os seus juros. Então, existe juros DI para vencimento em 2023, 2024, até 2030 com liquidez. Depois fica sem liquidez. Que é a gente especulando ali, da Faria Lima, quanto que o BC vai ter que colocar de juros. Por isso que vocês escutam, às vezes, em jornal, o BC está atrás da curva. O Fed nem a curva está vendo, porque a inflação está lá na casa do chapéu, o juros está negativo, e ele nem começou a subir juros. Então, ele está atrás da curva. Aí a Faria Lima, a Wall Street vai lá, e põe os bonds americanos, os treasuries americanos de 10 anos lá em cima, empina. Quando vocês escutarem empinar a curva, quer dizer bolsa para baixo, em termos gerais. De política monetária, ao máximo que a gente precisa saber. Então, o Bruno chutando como analista, existe um DI 2030. Estamos em 2022, então, quanto que a Faria Lima está precificando os juros para a Selic para 2028? Tá? O Ibovespa, lá no Natal nosso, de 2021, quando esse juros DI bateu lá 13%,
13,25, 13,50, agora nós temos 13,75, abriu uma exceção. Esses juros abrindo para lá é Ibovespa 102 mil pontos, 104 mil pontos, como a gente testou o 104 de novo. Por mais que o seu bancão tenha lucrado e lucrou, por mais que a sua elétrica, reajustando a inflação, sofrendo no nosso bolso, lucrou, a gente vem para baixo. Então, existe uma força um pouquinho maior do que a minha e do Gui aqui, que faz preço no Ibovespa, mas isso em 2022. Em 2016, pós-impeachment, por exemplo, você podia fazer assim, comprar e partir para o abraço, porque estava cortando taxa de juros. O mercado é pró-direita, eu nem preciso falar isso para vocês, mercado mais centro à direita, eleição 2018, então, sucesso total. Nesse ano de 2022, se você quiser tirar, de novo, sair daquela mediocridade, é importante saber essa dinâmica entre taxa de juros abrindo e fechando, preço do Ibovespa, para vender ou comprar um BOVA11, para vender ou comprar, especular um mini índice. Saber que, por exemplo, dados de inflação hoje, que vieram azedo, pessoal, azedo, núcleo da inflação nossa do IPCA. Saber que o dólar é mais fraco ainda, porque a inflação faz com que o nosso BC fique mais pressionado e suba ainda mais os juros para conter a inflação. Se juros sobe, dólar é para baixo, porque vem mais dinheiro para o rentismo. Tá? Não tenho orgulho nenhum de ser brasileiro hoje, e para o gringo comprar nossa dívida, ele recebe CDI, IPCA mais 6, IPCA mais 7. Somos nós que vamos pagar isso daí. De uma hora vence esses títulos e a gente vai ter que ser austero. Não podemos quebrar. Tá? Então, a gente saber disso em 2022, faz eu e o Gui aqui fazer esse evento e vocês falarem, puta merda, que coisa, que conhecimento diferenciado. Pessoal, mas é um curto espaço de tempo. Daqui a pouco, tá, a bolsa é compra somente. Long only, holder. Vocês vão ver aqueles canais de holder assim, fazendo sucesso no meu mundo do YouTube. Esse ano não é. Tá? Esse ano não é. A gente tem CDI na casa do chapéu. Nós temos inflação ainda persistindo alta, embora eu ache que mês que vem vamos ter um arrefecimento, porque maio, sazonalmente, é um mês mais fraco, pessoal. E no mundo inteiro, todo mundo subindo juros. Gui. Falando nisso, o mundo inteiro, só para materializar aqui, então, pessoal, para quem está com expectativa de prazos maiores, a gente vai ter small caps, que é a próximo painel. Imperdível. E aí, que loucura, né? Varejo de construção civil. Porque essas empresas foram muito amassadas, provavelmente participarão de fusões entre elas, porque o preço está ridículo, está muito barato. Não tem por que elas subirem nos próximos meses, isso não faz sentido, a não ser que essa curva de juros realmente embique. Então, acho que o maior ensinamento a partir do final dessa palestra é: vou voltar para casa entendendo que eu não posso ficar operando bolsa sem olhar juros. Os juros comanda o universo inteiro do mercado financeiro. Então, não adianta você abrir uma plataforma, isso eu falo com o maior tesão da vida. Abrir a plataforma, ficar enfiando linha no seu gráfico e clicando, você nunca vai ganhar dinheiro no longo prazo. Nunca, nunca. Porque vai começar a subir juros ali, cai juros dali, e nego morreu do outro lado ali, nego tomou facada ali do outro lado no meio de uma eleição. Cara, isso no gráfico não vai... Desculpa, tá? Mas o gráfico vai mostrar isso logo depois de um ocorrido, depois que você já está vendo algumas situações esquisitas na sua tela. Então, em 2021, a gente participou da PEC dos precatórios, risco fiscal, taxa de juros indo para a lua e bolsa caindo. E agora, esse movimento foi antecipado no meio do ano passado. Só não estopou via 6 e pouco quem não quis. O Bruno falou um negócio ali fora e é muito bom isso. Ninguém sabe perder na bolsa. Ganhar, uma galera sabe. Ganhar dinheiro na bolsa, puta, pessoal, é fácil, hein? A gente ensinou milhares de pessoas a clicar aqui e ali e sair com dinheiro. Isso é ganhar dinheiro na bolsa. E quando não dá certo? Quando não dá certo, você assumir o erro e estopar, que é o lance e falar assim, não aguento mais. Quem aqui nunca teve um não aguento mais? E o não aguento mais não pode ser um prejuízo que vai impactar os seus outros ganhos. Então, curva de juros. Acho que a última palestra vai ser referente a isso e torna-se um dos maiores aprendizados para a tomada de decisões de vocês. Por quê, pessoal? Também comentamos no Morning Call e fechamentos pelo app do TC que acreditamos em umas novas quedas em Bolsa Americana, mas obtendo impacto menor aqui na Bolsa Brasileira, podendo haver dias que fechamentos dos Estados Unidos em queda e Brasil em alta. Eu sempre gosto de escrever que o dólar está caro. Vamos lá, Brunão. Manchete. Bovespa descola do exterior e fecha em alta. Dólar fecha próximo dos 4,90. Sua visão de Bolsa Brasil. Sua respirada agora diz tudo, hein? Isso, Bolsa Brasil e dólar para a gente
falar o que o povo quer ouvir. Bom, vamos lá. Bolsa Brasil para agora, para esse mês, Gui? Estados Unidos primeiro. Estados Unidos primeiro? Pessoal, eu acabei tagarelando um pouquinho antes que eu acredito que os Estados Unidos, por essa dinâmica, VIX e curva de juros, VIX acaba quem consome nosso Morning Call, aos poucos vai se educando sobre esse gráfico feioso, mas basicamente tenta medir quanto que o mercado está receoso, quanto que o mercado está eufórico naquele exato momento. Bolsa americana, para mim, é para baixo pelo simples fato de que no ciclo de aperto monetário eles acabaram começando faz pouco tempo a subir os juros por lá. Só que tem um quesito. Aqui, a nossa política monetária, pessoal, faz efeito. A gente teve uma palestra no nosso evento presencial da FER, se não me engano, a economista, né, ex-economista aqui do TC, e ela falou o seguinte: taxa de juros subir no Brasil vai ter um impacto ali para daqui 6 a 8 meses. Começa a se ter um impacto. É sempre cumulativo, tá bom, pessoal? Eu e o Gui, a gente é fãzaço de banco até chegar a agostão. Porque aí a gente vai olhar para a economia real e vai ver se tem gente conseguindo emprestar dinheiro e se tem gente conseguindo pagar do que emprestou. Porque a rolagem da dívida não está brincadeira, não. Nos Estados Unidos, esse processo começou agora. As pessoas começaram a querer usar o crédito agora, porque a inflação lá está alta. Então, a gente vê dados de alta rotatividade já de muito empréstimo sendo feito, venda, certo? Sendo feita por crédito. E a política de taxa de juros lá começou a apertar agora. Do objetivo do Banco Central americano, pessoal, o primeiro dele, cristalino ali, vencer a inflação, baixar a inflação. Então, eles estão nem aí para crescimento. É importante acreditar que você está aportando nos Estados Unidos este ano, começou ali em janeiro, você está perdendo no CDI deles, por hora, certo? Porque se o yield sobe, o PU baixa, você está perdendo aqui naqueles títulos de renda fixa, você perde em criptomoeda, você perde em ações, ou seja, você está se sentindo pobre. E se tem alguém que parou, eu coloquei no Trade Ideas lá do TC, né, que o Fed deixa de ser lançador de put para ser vendedor de call. Ele está querendo que esse S&P caia para o pessoal se sentir bastante pobre nos Estados Unidos, ou menos rico, tá, para diminuir consumo. Então, se nós temos o grande lá diminuindo a sua atração de crescimento, por motivos óbvios, eu quero conter a inflação primeiro, tá? Bolsa americana, Gui, na minha opinião, tende a ter mais rápido do que nós. Nós tivemos um segundo semestre inteiro de queda, pessoal. Foi um primeiro tri ali de política monetária, depois a gente teve PEC dos precatórios. Eu não acho que os Estados Unidos vai ter uma PEC dos precatórios, apesar de eles terem eleição no final do ano lá, não acho que vai ser um escândalo. Tá? Então, veja assim, ó, S&P e Nasdaq vão sofrer mais 1, 2 meses? Sim, mas tático. A gente tem que ser tático nas vendas, e quem não é dolarizado em nenhum pouquinho a sua carteira, pessoal, é o momento de você começar, aos poucos, pensar na sua Disney, pensar na sua empresa de tecnologia que você mais gosta, o Spotify da vida aí, não o Snapchat, que hoje derrocou pra caramba, mas saber que você vai começar aos poucos a comprar. Porque os Estados Unidos, a crise deles lá, no máximo é 1 ano. Aqui no Brasil dura 4, 5. Então, a gente sabendo dessa dinâmica, Gui, eu coloco Bolsa Americana pela fotografia. Eles estão no nosso julho do ano passado, só tira a PEC dos precatórios. Então, põe de 3 meses aí de crise até os reajustes de preço lá, porque os guidances das empresas, Target, Walmart, já estão colocando nos seus reports, lá nos resultados, que, pessoal, a gente está tendo compressão de margens. A gente não está conseguindo repassar essa inflação, o consumidor não está comprando mais. Então, queda no curtíssimo, Gui. Sensacional. E eu acho que você jogou, eu comecei a rir, porque o ano passado eu ficava muito bravo, porque tinha que fazer fechamento de mercado, a gente estava na pior bolsa do mundo, e aí estava a Bruna lá, né, de comércio exterior, mercado internacional, dando risada. Cara boa. Puta, olho claro dando risada, né, putaço, todo dia tomando um. E aí o que acontece naturalmente? Vamos sair do Brasa e vamos tudo para os Estados Unidos da América, gostoso, investir no exterior. E aí o cara saiu com o Loss aqui, foi para lá, perdeu um din-din internacional. É chique perder nos Estados Unidos, pessoal. Perder em Magalu é fácil, todo mundo consegue. Vai perder lá comprando na Amazon, 30%. Isso, aí é chique pra caramba. E aí perde lá quando começa a subir aqui. Então, pessoal, acho que a primeira coisa que vocês têm que, respirar fundo não faz sentido ir onde está dando certo, porque se está dando certo, uma hora vai cair também ali. Então, vai ter a sua devida volatilidade e é necessário entender o fluxo. O fluxo é Estados Unidos em queda. E aí, naturalmente, muitos de vocês aprenderam a pegar um app aqui, olhar como é que está abrindo o futuro americano e falar, graças a Deus aqui a bolsa tende a subir ou aqui tende a cair. Acabou essa festa. Porque a gente comentou há 2 domingos atrás na nossa
planejamento da semana, que provavelmente teríamos nos Estados Unidos em queda e Brasil em alta. Negada achou que a gente estava ficando louco e foi o que aconteceu. Continua, tá? Isso não cessa, pelo menos no meu entendimento, em menos de um mês e meio também, essa queda mais acentuada lá. O que faz com que fique cada vez mais difícil operar. Porque daí a gente está falando que Estados Unidos vai cair, Brasil vai subir e o dólar vai cair. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, mas vai acontecer, está acontecendo. E é por isso que as coisas começaram a se organizar. Porque quando a gente pega resultado trimestral americano, no primeiro tri não veio legal, no cenário geral, é como se fosse o nosso quarto tri aqui, salvou Sim. meia dúzia de empresa boa, estampa isso na manchete e manda bala. O resto veio tudo abaixo do consenso de mercado, e sair abaixo do consenso de mercado, o papel já derretia 10%, 15%. Porque lá a galera recebeu o dinheiro na pandemia e injetou na bolsa. Começou a ver cair 10%, eu vou sacar, vamos embora, e vamos ver o que vai dar. E aí, quando a gente fala de resultados trimestrais brasileiros bombando e a bolsa voltou nos patamares dos 104 no mercado de futuros recentemente, é natural que, estranhamente, nesse trimestre a gente veja alguns dias bolsa americana para baixo, bolsa brasileira para cima e dólar indo buscar regiões de R$ 4,60 e R$ 4,50. Que a tese está aí defendida, tá, pessoal? Aí você se vira, essa parte é com você, Brunão. Putz, coitado de quem tá lá atrás, não vai conseguir enxergar nada. Pessoal, esse é um gráfico do dólar. O que eu tento ilustrar? Vocês não precisam ver os preços específicos que estão nele, e também é uma futurologia de comportamento, que é como que o mercado respondeu, qual é o contexto que está nesse gráfico, que é importante. Em 2014, 2015, Dilma, apertada ali, ela fez um corte de juros, a Dilma, meio que na migué, tá? Em 2013 para 2014. Não deu certo. Tá? Até inflação nós tivemos naquele momento, crise econômica, recessão. E aí ela fez o seguinte, tive que subir juros. E ela empinou os juros até 14,25, Gui, se não me... Foi o topo da topo. 14,25. Então, o que eu fiz? Eu sou um cara adepto, isso é uma opinião, Bruno, não é nada verdade aqui, pessoal, que a história não se repete, mas ela acaba rimando. Qual que é o contexto? Qual que é o contexto no passado que mais se aproxima do que a gente está vivendo hoje, para tentar fazer dinheiro? Tá? Para mim, é esse momento pré-impeachment Dilma, quando ela teve que subir muito a taxa de juros, fomos às ruas, aquela coisa toda bacana, tá? E aí o dólar fez o quê? Teve essa derrocada que está do meu lado direito aqui, esquerdo de vocês. Ele caiu essa porcentagem específica, que se eu virar aqui minha artrose, eu acho que vai cair do chão. 28%. 28%. Pois bem, esse é o único paralelo que eu posso trazer para vocês, pessoal, do momento de queda atual. Nós não, tomara que a gente não chegue ali nos 14,25. O mercado hoje já cobra do BC 13,75. Tá? Juros curto está arrumando lá, que tem vencimento de 2023, 13,75, 13,50. Esse movimento de política monetária apertando, pessoal, faz esse fluxo financeiro no dólar. Tá? Por mais que a gente goste de gráfico ou de fundamento, de chutômetro, política monetária faz preço nesse cara aqui, direto. Diferentemente do índice, que tem lá petróleo, tem risco fiscal, tem um monte de coisa embutida ali. O dólar também tem risco fiscal embutido, mas é mais política monetária. Com esse paralelo do governo Dilma, a gente ruma para os 4,60, 4,55 em um primeiro momento. Chegamos muito próximo, dá até para falar que 4,60 já até conseguimos. 4,613,5 foi Isso. a mínima. Estamos ali. Agora, tem os 4,27 também, que é a parte percentual de quanto que variou ali em 2015, 2016. Pessoal, isso serve para nós comunicar para vocês que acompanham a gente no Morning Call, aonde se posicionar, o que esperar. Então, vamos trazer para a operação. Tá ali, tá. Desculpa te cortar, mas os preços agora ficam mais visíveis, porque para o trimestre é isso que a gente espera, tá, pessoal? Então, desculpa te cortar, Bruno, mas vamos para o trade. Jamais. Vamos para o ato de quem está aqui para ganhar dinheiro com a informação. O cenário caótico a gente já provisionou e andou nele, que é o 5,122. Então, acima dos R$5 a gente vai ver esse 5,122, mas também 5,375 e 5,575 é o cenário ridículo, é o cenário que tudo deu errado. Deu errado crise
política de preços na Petrobras. Nossa, deu errado na Petrobras, deu errado no Auxílio Brasil, deu errado na eleição, nas prévias das eleições, no debate o Lula bateu na cara do Bolsonaro, o Bolsonaro começou a chorar. Tem que acontecer algumas coisas ridículas dessa magnitude para o dólar subir nesse patamar. Caso o cenário seja normal, o Brasil está andando do jeito que está andando hoje. Eu não consigo ver o dólar acima de R$ 4,60. Ele tem que andar nesse 4,602 e no 4,558. Não dá para a gente ficar com o dólar em patamares maiores. Por isso que o Bruno fala e a gente só coordena isso com vocês. Dólar subiu, vende. Formou barrinha verde lá, subiu, vende. Ah, mas subiu mais 2, 3 barrinhas, vende de novo. Porque está errado, é um movimento atípico de alguma notícia de curto prazo, é um institucional que está apanhando nas ações ali e está precisando se proteger. Então, o dólar, o racional para baixo, em cenários convencionais, são exatamente esses preços, e o 4,725 é questão de tempo, é questão dessa semana, dá um beliscadinha ali e matar a jogada. 4,558 no trimestre, eu acho que é um cenário racional. E 4,27 é para a gente tirar onda, realmente, não acredito nisso. Está no gráfico, mas eu não acredito que seja uma possibilidade, porque a gente ainda tem muito chão de política que ainda não decorrou ainda na Bolsa de Valores. Mas esses 4,558, para a gente, é natural. Eu não compraria dólar de jeito nenhum. Boa, Gui. E na parte de controle de política monetária, pessoal, a gente pode reclamar bastante do nosso país, fazer críticas, principalmente quem vota, né, pode fazer crítica para Chuchu. Agora, se tem algo que a gente não pode reclamar, é do nosso Banco Central. Melhorou a governança dele. Ele que domina esse cara para cima ou para baixo hoje, com muito mais autoridade e com nada de política. Pelo menos a gente imagina, tá, que o sucessor do Roberto, por exemplo, seja tão duro quanto ele, tão independente quanto ele. Então, por hora, nenhuma taxa de juros faz frente com a nossa. Então, falar que dólar é para cima de maneira contínua, você vai estar nadando contra a maré, contra uma tendência de fluxo financeiro. Tá? Quando o Fed chegar ali a um 3,25, se chegar, a curva de juros americana está fechando já, pessoal, porque o pessoal acha que, os institucionais americanos acham que o Fed não vai conseguir subir juros por muito tempo, porque pode causar uma recessão. Eles têm eleições por lá também, ninguém quer recessão. Tá? Então, o mundo não está pagando para ver juros altos. O Brasil já está lá. Chegamos primeiro. Então, assim, não é, como eu falei antes, né? Não sei se para o Gui é, mas para mim não. Não é orgulho morar num país cuja a grande atração para as aplicações não é a sua empresa que está fazendo din-din aí, não, é os juros. Você simplesmente emprestar para o governo e ele pagar você dali a 10, 15 anos, dali a 5, 10 anos, a um juros exorbitante. Então, com esse cenário, pessoal, a gente comprou 12 meses de dólar fraco. A gente comprou 12 meses de dólar fraco. E o Putin ainda ajuda. Porque ele vai lá na Europa e ainda causa um baita de um estrago no crescimento global e todo mundo vem comprar commodity, que é a maneira de você se proteger de uma inflação no trigo, no pão, no seu café, na sua carne, no petróleo, no gás natural, minério de ferro menos, tá? Mas minério de ferro levemente, por isso que não caiu tanto, pelo menos na minha opinião. Então, a gente ganhou esse plus. Só que, pessoal, é um momento tático. Eu e o Gui não vamos falar para vocês, bolsa 150 mil pontos. Você está maluco? Nem para vender. Bolsa é alta até 2025. Não, pessoal. O fluxo financeiro não tem ética nenhuma e ele é super veloz hoje. Então, o Brasil hoje é atrativo nisso e aquele outro. Bolsa não é PIB e juros muito pouco. Estou me preocupando se o país vai imprimir dinheiro ou não. Talvez a gente tenha que imprimir dinheiro. Pedir para o FMI de novo. Tá? Então, eles estão nem aí, cara. Esse fluxo vem para cá. Infelizmente, a B3 está pisando na bola, mas pelo menos está corrigindo. Eu, como acionista da B3, defender a B3, está corrigindo lá o fluxo financeiro dos estrangeiros. Esse fluxo está vindo para cá. Não temos guerra nenhuma aqui. A eleição, os dois candidatos já são conhecidos, tá? E a gente não deve ter nenhuma pedalada na Petrobras. Pelo menos torcemos. Se semana que vem, pessoal, falar que a Petrobras não tem mais paridade internacional, aí ferrou. Aí tem risco fiscal no dólar. Aí eu e o Gui, no Morning Call, para vocês que assistem todos os dias, vão falar, é isso, pessoal, 5,37, né, Gui? 5,39, 5,37. É para lá que a gente vai. Porque em um momento de PEC dos precatórios, foi a precificação do dólar. Assim como os juros, quando abriu, foi 104 no Ibovespa. Pessoal, a gente não faz muita coisa da cabeça. Simplesmente, em momentos, em cenários específicos, contextos específicos, e infelizmente 2022, pessoal, está sendo assim. A gente faz um contexto para um trimestre, torce para acertar, acertamos, por isso que está tendo evento. Se tivesse errado, a gente não estava aqui. Aí, mas, por exemplo, a gente errou no Bradescão, por exemplo.
Tá? A gente não acreditou que o crédito agro ia bombar do jeito que bombou. A gente não colocou um segundo call em commodities agrícolas. Aí o Putin foi lá e crau. Pô, vamos todo mundo para o Banco do Brasil, prestar dinheiro para o agro. Então, assim, a gente vai, aos poucos, atualizando vocês. É um trabalho dinâmico, por isso que é importante o Morning Call, por isso que o Gui, a gente faz questão de fazer o Morning Call, que acaba sendo a alma do negócio. Exato. Então, até primeira ordem, dólar para baixo, os alvos, 4725, está logo ali, 4558, eu acredito. 4728 é gráfico. Não tem que acontecer muita coisa para chegar lá. E da mesma forma, a gente vai começar a falar da futurologia. Pitada, pessoal, não vai chegar. Eu fiz sangue bom, ó, eu deixei anotadinho aqui. Ó. Mas a gente fala todos os dias, pessoal, na rádio, no Morning Call, no Instagram, responde caixinha de pergunta. E estava um cenário muito desgastante das pessoas falarem de Bovespa abaixo de 100 mil pontos de novo. E a gente compra a treta, porque se a gente não acredita, não tem como a gente seguir com essa oratória. Pois bem, nos 104 mil pontos a gente comprou e rezou para que o fundamento também fizesse jus ao que a gente estava falando. E deu certo, né? A gente tem um objetivo inicial dos 111,250, cumpriu-se na data de ontem, perdeu na data de hoje. Eu acredito que seja o principal protagonista aí. Então, para quem quer comprar ação, no meu entendimento, manteve acima desses 111.250, fica gostoso, fica interessante para que a gente possa comprar. E aí, para que vocês possam printar, anotar e por aí vai, para o trimestre. Então, pois bem, otimismo, 111.200... Parece um bingo, eu acho muito massa esse momento. 111.250, tá lá, já foi ontem, tende a voltar e ficar para cima. 113.545, é a pedra no sapato. É onde a grande maioria de vocês estão comprando, perdendo 20%, 30%. Foi aí que o primeiro sentimento que bolsa estava barato e você comprou e apanhou. Passou do 113.545, é um vazio no gráfico, é topo. Não tem mais essas paradinhas no meio do caminho, porque essas empresas estão defasadas 20%, 25% do IBOV, empresas listadas no IBOV, a gente tem um espaço curto de pedágio para que a gente possa trazer o otimismo em cenários de bolsa de novo a 120 mil pontos e dar uma aliviada na carteira de vocês. O que a gente meio falou também no domingão eu só peço para que, se esse cenário se confirme, você rebalanceie a sua carteira de investimento. Porque não é possível que vocês não entenderam que, quando chegar lá, vai cair de novo. Quando chegar lá, provavelmente, o mercado venha corrigir, trazer a bolsa para baixo de novo, para gerar uma oportunidade para você comprar de novo, e aí você vai ter que fazer esse movimento até o final das eleições e o próximo rush natalino de 2022/2023. Para baixo, volta para aqueles 104 mil pontos, e aí sim, se perdeu 104 nesse reteste, a gente vai para o 96, e aí tudo que a gente falou perde o sentido e você perde dinheiro com a gente. Tá? Num cenário pessimista. Então, a gente tem que acompanhar o passo a passo realmente de fato, mas o cenário de hoje, se a gente tivesse que falar para vocês o que a gente acredita para junho, julho e agosto, é bolsa para cima, dólar para baixo, nesses pontos aí que a gente trouxe. Gui, é isso. E eu acho que, pessoal, para a nossa bolsa e como a gente vai navegar sobre ela, dos riscos que nós temos, que eu, pelo menos, chuto para 2022. Vamos supor que, vamos colocar um primeiro, que o Powell, dá uma empinada de 1% ou de 0,75, fora da jogada. Pelo menos por hora, com PMI já esfriando por lá, pessoal já com dados econômicos não muito aquecidos, a gente tira o Fed fazendo sombra no nosso CDI e enxugando o fluxo. Tiramos um. O outro, fiscal. Não tenho isso no radar, mas Brasil é uma caixinha de surpresa. Pode ser que apareça aí alguma bondade do governo para ganhar uma certa projeção nas pesquisas eleitorais e para ganhar a eleição. Por hora, pessoal, Bolsonaro está se mantendo e até crescendo sem fazer bolhufas. Não acho que ele vai fazer alguma coisa. Não sei sua opinião, Gui, comentar alguma coisa, se vai ter alguma surpresa de fiscal. Cara, sinceramente, populista. O dia de hoje me deixou meio... Bolsa Família, R$650, por exemplo. Não, principalmente pelo que o Guedes falou aqui dentro dessa cadeira. O Guedes estava aí, viu, pai? Nessa Guedão? cadeira, isso. Faz um puxa Só aí. conta bancária que não é igual. Mas, muito provavelmente, não acredito nesse cenário. Maravilha. Eu também acho que o Bolsonaro vai ficar cada vez mais... a Arco tem que vir aqui, o Lucão tem que chamar o pessoal da Arco. Eu não sou ninguém para falar, mas eu acho que o Bolsonaro vai muito mais para o Guedes para até se distanciar do Lula em possíveis comentários mais ácidos aí nos debates. Então, eu tiro o fiscal. Então, tirei o pau, eu tirei o fiscal. Quem que fica, na minha opinião, pessoal? China e petróleo.
Tá? Desses daqui, eu acho que China vai crescer o suficiente para, pelo menos, segurar o Ibovespa ao 102. O que é suficiente, pessoal? 3,5, 4 esse ano. Se a gente começar a ter dados de construção civil chinesa ainda muito ruins no segundo semestre, depois da baita injeção de 5 tri que eles fizeram essa semana, pô, ferrou. Porque a gente é um derivativo, a gente é o mini índice da China. Basicamente isso. Se os caras não crescerem 3, 4 esse ano, ferrou. É o menor crescimento. Os Estados Unidos vai crescer mais que os caras. E os Estados Unidos está contratando sua política contracionista. Então, China seria médio, o principal, e o risco que a gente tem que tomar, que a gente tem que observar, pessoal, a gente fala do VIX, fala de curva de juros, mas quem que gera atração ou não nesses caras? Petróleo. Então, se eu tivesse que elencar para vocês o principal risco para o segundo trimestre, não é o bancão que eu e o Gui estamos felizes, não é a utilidade pública que não cai por hora e tende a não cair por enquanto, porque o IPCA, quanto mais o IPCA sobe, mais a sua ENGIE vai subir, mais a sua Energias do Brasil, CPFL, vão subir. Então, ela se mantém por mais um tri, se mantém por mais um mês, 2 meses. Tá? Então, bancão, utilidade pública e commodities mais para o lado do petróleo. Se petróleo, porventura, Gui, bater ali, eu tenho $124 no preço, com o dólar indo para 4,60. Mas se a gente tiver essa combinação de petróleo a 130 de novo, Putin, causando mais do que ele já está, puta papo triste aqui, né? Petróleo subindo e dólar se apreciando por algum motivo, seja fiscal ou algum outro motivo que a gente não consegue prever, aí a gente vai ter que arrefecer a nossa tese de bolsa. Vai ter que falar que a gente vai testar de novo os 102, os 96 mil pontos, que é alvo para baixo, 92, quem sabe. Por hora, pessoal, a gente não tem isso. Não acho que Estados Unidos é um risco, não acho que China é risco, não acho que fiscal é risco. Fica o petróleo. Então, o petróleo é o cara mais preocupante. De repente, aparece uma entrevista, o Biden, comendo uma enchilada lá com o Maduro. Sucesso. O petróleo vem para baixo. O petróleo é $80, é igual a Selic a 6. É bom para todo mundo. Bom para a Petrobras, bom para nós, bom para a política. Sensacional. Mas, por enquanto, está 116. E querendo muito, e a 120 de novo. E esse cara pressiona a inflação, que pressiona a curva de juros, e aí toda aquela palestrinha chata para caramba. Bora, Brunão, a gente está com o limite do tempo ali na resistência. Ali? Ali é o nosso 20 horas? E aí agora a gente tem, por favor, pessoal que está no Station, deixa o comentário de vocês aí, a dúvida de vocês. Eu volto nessa última palestra para poder sanar todas as dúvidas do Station. Aqui no presencial tem um botãozinho na frente de vocês, a qual fica azulzinho e vocês conseguem tirar qualquer dúvida. Se em 10 segundos você vê que nenhuma luzinha acendeu, clica aí e faça qualquer pergunta só para não ficar chato. Opa, 31. Bingo! Fala, Gui. E aí, Bruno? Bora. É isso, agora achei. Elegante, hein? Tem luzinha ali. Bruno, você comentou sobre os Estados Unidos tentar reduzir o consumo dele, né? Você acredita que eles vão conseguir, nesse mercado onde a demanda só vem crescendo, e China com lockdown, tem hora que sim, tem hora que não, faltando muita mercadoria e cada vez mais oferta diminuindo e a demanda crescendo em todos os lugares? E se eles conseguirem, qual o reflexo disso no mercado global para a questão de crescimento dos outros países, outros continentes? Fala seu nome para mim, Que bem que ele falou. Eu sou o Juca. Juca, você tem algum prazo? Você está falando assim, para sempre? Para esse ano mesmo. Para este ano, eu acredito que sim. Não é minha tese a gente ter uma Omicron 2.5, por exemplo. Não é. E China, por questões ideológicas até, é Covid zero. Eles querem marcar para o mundo que, o meu partidão aqui controla e vocês do Ocidente aí é mais de 1 milhão que não conseguiu. Então, eles vão continuar com políticas zero. Não acho que a China vai afrouxar. Todos esses comentários da Bloomberg, eu estou indo contra a Bloomberg, eu acho que são todos errados, que a China vai afrouxar. Não vai. Vai continuar zerinho ali, máscara, macacão, aquela coisa toda. Mas eu não acho que vai ter mais uma variante ou 2 variantes. Então, esse problema de oferta sua, daquele porto parecendo o Waze aqui em São Paulo, ele deve estar acabando muito próximo, tá? Para o próximo trimestre. Tá? E eu trouxe um gráfico para o Gui, para o Morning Call, que tenta emplacar ali o IPCA americano, o CPI, versus grandes crises. Tá? E qual é o poder da Bolsa na deflação? E Bolsa caiu, CPI vem junto. Então, se o Fed está comunicando que quer Bolsa para baixo, e está muito claro isso, eu acho que a inflação dos caras vai segurar mais hora, menos horas.
Mais um ponto que eu acho que vai segurar, eu nunca aposto contra eles. Não é porque eu sou fã do Warren Buffett, não. Mas eles têm eleição no final do ano. E o Biden, por mais que ele seja um pouquinho mais velho que nós, o cara não é tonto. Ele não é tão neutro assim. Eu acho que ele vai presentear aí muito o Powell, se ele conseguir ser duro o suficiente, ou seja, S&P subiu amanhã, semana que vem, o Powell vem para a entrevista, falar, puta, eu vou subir 1%. Acabou. Eu vou subir 1,5%. Porque ele quer bolsa para baixo, quer que todo mundo se sinta pobre lá, para diminuir a contração. Para lá em agosto, eleição chegando, o Powell já vai falar, pô, já vai comentar em crescimento econômico, vai comentar em parar de subir. Tá? Então, eu acho que os Estados Unidos ele vai acelerar essa subidinha agora de 0,50 e está gostando muito que a Europa não está subindo juros. Então, ele está atraindo dinheiro. Você veja o dólar index, o DXY, lá, o DXY, voando. Ele já está conseguindo. Tá? O pessoal já está sentindo mais empobrecido, na minha opinião. E a oferta tende a estabilizar. Agora, se vai ser em 3 meses ou em 6, poxa, só a sua put do S&P que vai dizer. Por hora, eles não estão comprando bond, não estão comprando treasury. Eles estão vendendo bolsa. Eles estão achando mais lucrativo vender a sua Apple do que comprar um tesouro direto. Tá? Então, para mim, qual o impacto que isso traz para o mundo? O Fed não deve subir mais do que 3%, e já está precificado esse juros de 3%. Bateu 3%, o DI de 10 anos dele caiu. Num resumo, pai, vai forçar a barra. Então, ninguém está pobre. Vai ter o consumo natural para baixo. Então, hoje é exagerado. Né? Hoje a gente vê que as pessoas têm muita grana, recebeu muita grana da Covid, o nego foi nas ações e foi para consumo direto. Agora, com 30% a menos de patrimônio, o cara que tinha 1 milhão tem 700 e não está pobre. Mas ele pensa no consumo exagerado, ele talvez, num curto espaço de tempo, ele mude a rotina. É uma mudança drástica de consumo, de ato de fazer, mas a gente acredita fortemente que esse movimento vai acontecer naturalmente, porque imprimiu-se dinheiro, gerou-se inflação, o presidente do Fed é o cara que está mais enroscado no planeta Terra, porque ele tem que subir juros, mas não consegue, porque senão ele vai gerar essa recessão e vai ficar cada vez mais atritado. Então, por isso que a gente defende a tese de bolsa cair e controlar um pouco do consumo lá, porque senão não dá, senão é recessão na cara. Isso, em termos operacionais, temos mais 2 meses aqui de tentativa e de cenário positivo para a bolsa subir aqui, Brasil. Porque crise nos Estados Unidos é a nossa, só que divide por 3. Então, a gente passa 1 ano, os caras passam 1 trimestre em crise. Então, a gente está falando do julho deles sendo agora, estamos em maio, começou em abril, tá? O sell in May go away deles começou mês passado. Então, você coloca aí mais um tri. Tá? Vamos conversar de novo essa mesma pergunta em agosto. Tá? Quando o S&P estiver ali tentando achar o seu fundinho, que deve ser muito próximo da máxima de 2019. Está chegando lá já, falta mais 10%, eu acho. Então, acho que o Fed vai pisar até chegar lá, o pessoal vai ficar bem quietinho, o verão deles é agora, tá? Então, o consumo tende a ser agora, então o Fed não vai ser bonzinho. As próximas reuniões e entrevistas dele, ele vai ser bem vernoso mesmo, tá? Porque aí, no segundo semestre, acho que ele já vai ser um pouco mais político. O Fed é muito mais político do que o BC. O BC nosso é pró-Faria Lima, gosta de ser rápido. O Fed falou que ele vai ser nimble, né? Mas, por hora, 0,50 não é ser rápido, ágil. Tá? Então, eu acho que a gente tem mercado emergente mais uns 2 meses aí, se tudo ocorrer bem, não tiver riscos fiscais. Tá? Estados Unidos, a gente deve estar falando em setembro aí para frente. Bora. Beleza, obrigado. Adeus. Opa, boa noite. Boa noite. Esse é o Goldman Sachs, hein? Esse aí, cara. Pergunta pro Gui, hein? Não, acho que é uma pergunta geral, até puxando um gancho do que vocês responderam para ele, que é o seguinte, falando sobre juros nos Estados Unidos. Direto, vocês fizeram um paralelo de que os Estados Unidos, em termos de juros, está como se fosse 1 trimestre e meio, 2 trimestres para trás do que era o Brasil, certo? E aí vocês falaram que o máximo de juros está precificado lá é 3%, e aqui no Brasil, nos últimos 2 trimestres, a gente acho que quase todos os dias a gente teve uma abertura de curva de juros. Então, o Bacen acabou surpreendendo sempre aí na alta de juros, e a curva de juros continuou subindo, muito por causa de dado de inflação e não de economia real, porque a gente não tem consumo, a gente tem quase uma estagflação. Então, a minha pergunta é, vocês não acham que o Fed lá pode surpreender e fazer a mesma coisa, visto que a economia real pode ficar parada, mas a gente continuar a ter um dado de inflação muito pujante? Você quer ir primeiro ou eu vou primeiro? Fica à vontade que eu Ó, sou se mais... o Fed fazer isso, ele me quebra no ouro, por exemplo. Eu estou posicionado em ouro.
Se o Fed for para 5%, já era o ouro. Já. O ouro acho que vai valer menos do que latão. Não é meu cenário, cara. Não é meu cenário. Porque ele tentou fazer isso em 2013 ou 2014. Deu uma problemática bem boa, até política, para o governo da época. Então, não é a minha tese. Agora, que ele pode surpreender, lógico que ele pode, muito mais do que nós. A gente está com 14% de desemprego, 11% de desemprego, me perdoe, e com um PIB que está sendo revisado agora. Por isso que a tese dos bancos ganham força. Está indo para 1,5, 1 ponto alguma coisinha. Não sei quanto que a Goldman, se tivesse esse número de cabeça, está dando para o Brasil, mas a gente tem aqui no Brasil uma dinâmica diferente. E eu acho que você falou de 1 ou 2 trimestres, eu acho que é até um pouquinho mais que a gente está na frente deles, viu? Por isso que o dólar, para nós, a gente pisa bastante neles, porque eu acho que a gente pode colocar até 2023 uma política com um carry trade aí nosso até dezembrão. Tá? Cara, no resumo da ópera, a gente vive em crise. A gente vive a crise. E quando veio a crise do Covid, mudou o nome. Só mudou o nome da crise que a gente estava vivendo. Aí tem a crise da guerra, e aí daqui a pouco tem a crise da eleição. Então, a taxa de juros a 2, foram poucas pessoas que sentiram o benefício, pouquíssimas pessoas. Foram grandes empresas, pessoas que fizeram rolagem de crédito de um jeito inteligente, ou nego malandro, realmente. Pessoa física malandra, tascou pau a 2%. Mas não foi uma realidade de economia real. E aí, em seguida, quando vai para 13, também não tem tanto impacto na sua grande parte da população. Então, como a gente vive em crise, a gente sair de 2 para 14 é uma coisa. Quando a gente fala dos Estados Unidos da América, sair de 0,25 para 5, começa a mexer com outras diretrizes, outras pessoas, outras situações, que eles não estão a fim de viver uma crise nesse momento, porque parecia que estava tudo bem. Né? Então, a gente viu 2020 afundar, no mesmo 2020 para 2021 ficar tudo bem. Agora, é uma correção técnica? Vamos pensar desse jeito? É uma correção técnica para depois continuar um movimento de alta. Esse é o pensamento do americano. Ele não sente a crise. Ele sentiu agora, quando ele foi abastecer o carro, ali a gente começa a ver uma meia dúzia de vídeo que tem determinada situação do pessoal reclamando sobre alimentação, mas não é um processo convencional. Então, não, eu não acredito que ele possa vir a surpreender. Eu acho que ele está enrolado, ele tem que buscar alternativas de queda de bolsa, ele tem que se virar para fazer o movimento, ele continua imprimindo dinheiro para a Rússia e a Ucrânia, né, para conflito geopolítico, ele está se enrolando cada vez mais. E provavelmente ele vai passar esse problema aí o ano que vem para uma nova gestão, é o meu entendimento. Então, acho que ele não se expõe, ele não vai carimbar o nome dele lá numa recessão, ele vai segurar essa taxa de juros, ele vai ser pressionado, mas acho que ele não arrega, porque o Brasil, os Estados Unidos não tem a cultura da crise. Aqui Roberto Campos Neto falou assim, eu vou colocar a taxa de juros onde for preciso. E ninguém peitou, deixa rolar. Porque o nego gosta de rentabilidade de renda fixa, as pessoas se viram nos 30 para sobreviver no Brasil e acabou. Nos Estados Unidos isso acontece, aí é uma guerra interna. Fica esquisito. Mas ele tem espaço para surpreender, cara. É uma tese, a gente tem que apostar. Nesse caso, aí, na minha opinião, é ouro ou você compra bonde americano. Eu comprei ouro, eu prefiro ouro. Você tem que apostar. E, lógico, tudo que a gente está falando aqui, validade dezembrão, no máximo. Depois a gente tem que renovar de novo. Não tem jeito, cara. Se eu acho que ele tem espaço para surpreender, tem. Um viés que você pode ter na sua opinião aí, pode ser fundamentado, é que se ele subindo os juros, cavalo de pau, estilo nós aqui, nimble, ele vai forçar commodities para baixo. Em algum momento, o dólar forte, commodities para baixo. Isso aí é básico de economia, né? Então, pode ser, só que não é meu cenário base. A gente tem que ter viés. Tem que ter viés, cara, senão a gente não ganha dinheiro. Bora. Última pergunta, por favor. Senão as pessoas vão me bater aqui. Pessoas ocultas? Isso, né? A gente tem 3 aqui atrás, já não sabe. Ixi. Na verdade, eu queria saber sobre o Brasil em frente aos emergentes, né? Porque, se a gente for reparar, Brasil frente à Venezuela, a África do Sul, a Índia, a gente tem ainda uma questão muito importante da taxa de juros e também da nossa segurança aqui, né? Porque se a China está crescendo, o Brasil vai crescer e tem força de commodities. Então, assim, eu vejo aí um pequeno, sei lá, um percurso grandioso para o Brasil. Então, eu não vejo muito essa bolsa ainda abaixo dos 102 mil. Eu queria entender, mais ou menos, né, na visão da ótica, se você puder me passar assim, do investidor internacional, o que viraria essa chave? Né? O que eles fariam eles investir, pelo menos, sei lá, em Índia, em Venezuela, do que na África, do que no Brasil, que é algo muito com uma taxa de juros super legal.
com uma política super importante, com uma embora esteja aí o Bolsonaro interferindo em política fiscal, em tudo, mas assim, a gente tem uma política super edificada e tal. Então, eu queria saber o que poderia mudar esse cenário, porque eu só vejo bolsa daqui para cima. Né? Talvez seja um viés meu, eu tenho que controlar esse viés também, pode ser um viés meu, particular, mas assim, que cenário é esse que poderia acontecer, que poderia transmutar isso e colocar a bolsa dos 100 mil para baixo, por exemplo? Frente aos emergentes, né? Vou dar meu pitaco rápido e aí você mata ele. Eu vou falar o meu e vou embora. Tudo junto ruim com fim de guerra, algum movimento que o Bolsonaro faça de risco fiscal para se eleger e não reeleger. Aí acabou. Aí matou a jogada. Aí a gente vai para baixo de 100 e materializa a tese do caos. A tese do pânico é: acabou a guerra, então as commodities começam a novamente se reorganizar. Bolsonaro começa a se enfraquecer. Eu, particularmente, eu pego todas as pesquisas que me falam, eu tampo o ouvido, eu não consigo ouvir, me dá um sentimento de nervoso. Falar tantos por cento, tal. Eu vou fazer uma, pelo Conecta eu vou fazer uma, para a gente ter alguma situação a qual a gente consegue manusear. Vai ter live. E isso tem que fazer. E aí, no final das contas, se o Bolsonaro faz algum movimento fiscal para ganhar popularidade e perde, acabou. Aí você, por favor, zere a sua carteira, vá para uma renda fixa e matou a jogada. Porque daí fica esquisito, tudo deu errado. Caso contrário, estou contigo, não tenho nada que me traga para baixo daqui para frente. Se a guerra vai acabar, é natural isso, mas se mantivermos o fiscal regreado e tivermos aí não gosto de falar de política, mas falo de bolsa, trazendo uma reeleição, as coisas andam de uma velocidade bem maior do que a gente possa imaginar. Bom, vamos lá. Primeiro... Tchau, pessoal. Obrigado. Falar desse tipo de projeção é um chute gourmetizado. Como que eu acredito que o americano ou o gringo que tem grana vê o Brasil? Ele vê um mar cheio de petróleo, uma mineradora enorme atrás, tá? E um belíssimo sistema financeiro. Ponto. Falar que americano, como o Max daqui a pouco vai falar da Psim, ou da TOTUS, que eu gosto bastante, eu sei que ele gosta também, putz, aí é difícil, é menos. Então ele vê esses 3 pontos e ganha um extra, que é o CDI. Ele só não teve o CDI por um breve momento, mas agora tem esses 4. Então, o que interfere nessa tese? Para baixo. Hoje, nada. Pode enfraquecer China crescendo de 3 para baixo. Você tem que ser tem que chutar bem mesmo, estar bem convicto que o chinês lá não vai conseguir. Que o Xi Jinping não vai querer bater o Biden lá no final do ano, que essa história de nova ordem mundial, ele não vai querer ser primeiro. Pela primeira vez, não sei em quantos anos, China vai crescer menos que os Estados Unidos. Acho difícil. Ele vai vir com qualquer estímulo possível ali para conseguir esse feito. Tá? Então, o minério vai se manter um baita call de dividendos, talvez não de ganho de capital, mas de dividendos. Então, bolsa, segura o seu 102, o 104. Eu estou com você. Também fica ali. Caranguejo, por alguns motivos que talvez seja o fim da guerra, por exemplo, pode ser ruim para nós, deve ser ruim para nós. Deve sair esse fluxo gigantesco na Petrobras, que mesmo com risco político, todo mundo está comprando. Tá? Então, qual que seria a tese de um Brasil fraco, abaixo dos 102? Fiscal, foi aquilo que a gente comentou. Não está no radar. De repente sai uma pesquisa aí, Lula abre não sei quantos pontos. Putz, se leio essa pesquisa, apesar do Gui não gostar de pesquisa, eu me divirto. Gosto de política. Eu olho e falo, vai vir algum fiscal aí. Por mais que eu acho que o Bolsonaro vai embicar para o Paulo Guedes, até o Paulo Guedes já provou que pode ser ali um keynesiano meio migué. Pode dar uma de estatista. Então, assim, isso pode ser risco, tá bem fraco. Petróleo, super forte com o Putin lá dentro. Quando acabar ali, ou o Maduro aparecer na jogada, ou o Irã aparecer, de repente também pode ser um problema. Qual é o seu nome? Bruna. Xará. Quero falar para você, Bruna, que o fluxo financeiro que segura a nossa bolsa, infelizmente, nossa bolsa não é PIB ainda. Pode ser que em 2040 a gente venha, a gente tenha representantes de todos os setores, para a gente falar mais de economia doméstica, fazendo a bolsa segurar. Mas hoje, sinceramente, é economia de exportação. E a gente tem um petróleo voando, um minério de ferro estável e com baita injeção de grana na única economia com política monetária expansionista, tirando o Japão meio na migué, tá? Segura a nossa bolsa. E bancão, quem pedir grana para banco esse segundo trimestre está frito. Eles vão ganhar muito dinheiro. Então, eu não vejo bolsa perder. Fiscal.
Tá? O petróleo que eu falei, expurgando para cima, a nossa bolsa não é PIB, como eu falei. A gente pode sofrer inflação aqui, mas é difícil segurar a Petrobras com petróleo a 150. Já pensou? Você tá maluco, Brunão? Obrigado. Uma salva de palmas pra gente aí, pessoal, para acordar aí. Opa! Coisa boa. Eu prometo que na última entrada a gente acaba tirando todas as dúvidas do Station e caso haja mais alguma dúvida no meio do caminho, peço desculpas também, Max, pelo atraso e convoco a sua participação aqui junto com o Lucas Ulrich para todo mundo, por favor. Uma salva de palmas para Max e Lucas Ulrich.